Você sabia que o tempo de vida útil dos aviões está diminuindo rapidamente? É isso mesmo. Hoje há jatos comerciais modernos sendo aposentados com menos de 10 anos de uso. E o mais curioso, muitas vezes esses aviões nem apresentam falhas estruturais. Estão simplesmente sendo substituídos porque o mercado exige. Mas, para entender o que está acontecendo, é importante olhar para o passado. O lendário Douglas DC-3, por exemplo, operou no Brasil por décadas. Robustíssimo, confiável, era muito simples, mas pousava em pistas de terra, de cascalho, no meio da Amazônia ou no interior do país, em qualquer região do Brasil. Voou por mais de 25 anos seguidos entre o final dos anos 30 e o fim dos anos 60. Depois vieram os jatos como o DC-8 e o Boeing 707, que também voaram por décadas e marcaram gerações. Agora a rotatividade é cada vez mais rápida. E o que está por trás disso? A resposta vem de dois lados. Primeiro, o lado técnico. É claro, a vida útil de uma aeronave é medida pelos ciclos de pressurização, por exemplo. Cada vez que o avião sobe, ele pressuriza. Quando desce, despressuriza. Isso gera estresse nos metais, principalmente na fuselagem, nas asas, onde estão rebites e fixadores. Com o tempo, começam a aparecer microfissuras. É por isso que os fabricantes já estabelecem um número limite de ciclos. Isso tem a ver com segurança e também integridade estrutural. Mas existe outro fator que se tornou ainda mais decisivo na vida das aeronaves: a pressão por inovação acelerada, cada vez mais rápida. Hoje as companhias aéreas enfrentam dois desafios ao mesmo tempo. O primeiro é o custo do combustível, que pode representar até 40% do custo de um voo. O segundo é a pressão ambiental, e haja pressão. A aviação é constantemente acusada de ser uma das maiores emissoras de CO2 no planeta. E com o aumento da circulação global, mais aeronaves voando, isso se agrava. Para se ter uma ideia, em 2025, estima-se que o número de passageiros transportados no mundo ultrapasse os 5 bilhões. Lá atrás, nos anos 1970, quando estourou a crise do petróleo, o preço do barril disparou. Aviões como o 727, o DC-8 e o Boeing 707 queimavam toneladas de combustível em cada voo, ou milha voada. Eram equipamentos com motores a jato puro, barulhentos, ineficientes e verdadeiros V8 dos céus. Mas com o transporte aéreo era restrita a uma elite, as companhias aéreas simplesmente repassavam o custo para o passageiro. Hoje, com o transporte popularizado e um mercado extremamente competitivo, essa tecnologia não funciona mais. A saída, inovação tecnológica, mas não uma inovação qualquer. Estamos falando de inovação de ruptura, aquela que muda completamente o modelo anterior, que quebra paradigmas, não é mais uma inovação incremental, aparente, feita em pequenos ajustes aqui e ali. Ao longo dos anos, as coisas mudam. É uma corrida por algo revolucionário hoje em dia, com promessas de mais economia, menos emissão e mais alcance da aeronave, mais alcance do voo. Só que esse tipo de inovação, atenção, precisa de maturação. Leva tempo, exige testes, segurança, responsabilidade. E a cadeia de suprimentos precisa estar em total sincronia. Eu estou dizendo cadeia de suprimentos que envolve fabricação de aeronaves e fabricação, por exemplo, dos seus componentes. Trem de pouso, motores. Então o problema é que esse ecossistema da produção está cada vez mais pressionado. A Boeing, a Airbus, a Embraer podem até montar a fuselagem, mas se o motor não chega, se o trem de pouso não chega,
e outras peças, o avião não sai da linha, não fica pronto, atrasa a entrega. Então há uma necessidade de articulação entre os fornecedores, o que chamamos de orquestração da cadeia de suprimentos, o Supply Chain Orchestration. E hoje ela está em desequilíbrio. Esse é o detalhe. Quer um exemplo? Entre 2023 e 2024, uma série de aviões da Embraer e também de outras fabricantes foram afetados por falhas nos motores GTF da Pratt & Whitney. Esses motores representavam a verdadeira promessa de revolução tecnológica. Economia de até 25% no consumo de combustível, operação mais silenciosa, menor emissão de CO2, mas apresentaram falhas graves. E o motivo? Problemas em peças produzidas por manufatura aditiva. O que é a manufatura aditiva? Uma técnica moderna parecida com uma impressão 3D, que constrói componentes metálicos camada por camada. Quando bem feita, é super eficiente. Mas se houver qualquer falha microscópica no processo, a peça se torna frágil. E esse é o detalhe. E no caso da aviação, isso significa risco real. E o resultado? Aviões parados, voos cancelados, passageiros frustrados e prejuízo. E não é o único caso que nós estamos relatando aqui. O Boeing 737 MAX ficou mundialmente conhecido por 2 acidentes fatais causados por uma falha no sistema automatizado chamado MKS. Ou seja, um software de correção que foi introduzido para tornar o avião competitivo frente a Airbus, mas a Boeing não ofereceu um treinamento devido aos pilotos do 737. Tudo para não atrasar entregas, ou seja, para não perder mercado. Foi nesse cenário que em 2024 veio o alerta de um dos homens mais influentes na aviação comercial, o CEO da AerCap, a maior empresa de leasing do mundo. Leasing ou lessores, que nós chamamos na aviação, com mais de 2.000 aviões e aproximadamente 700 motores sob gestão, que estão em leasing para outras empresas. Em uma conferência em Dublin, o CEO afirmou, abram aspas, o que precisamos agora não é mais velocidade, não é mais inovação a qualquer custo. Precisamos sim que os aviões que já estão em operação funcionem melhor e gerem mais confiabilidade, segurança, previsibilidade. O ritmo atual está desorganizando toda a cadeia. Fecham aspas. Essa fala foi um divisor de águas na aviação comercial. Ela não é só um aviso, é um grito. Atenção! Porque, no fim das contas, o que está em jogo não é apenas o lucro, são as vidas. A cada avião que levanta voo existem pessoas a bordo. Crianças, idosos, trabalhadores, famílias inteiras. E nenhuma dessas vidas pode ser colocada em risco por causa de metas de mercado ou pressões de acionistas. É aqui que entra uma discussão fundamental, ética, ou uma ética dentro das empresas. A indústria da aviação não pode ser guiada apenas por planilhas. O passageiro não é estatística apenas nesse momento de segurança. Ele é, antes de mais nada, um ser humano. Por isso, toda inovação precisa ser responsável, precisa ser madura, precisa respeitar o tempo da tecnologia e o valor da vida. Porque avião não é celular. Não dá para lançar, vender, descartar. Avião carrega histórias, carrega afetos, carrega o futuro de milhões de pessoas. E a pergunta que fica é, será que estamos realmente inovando ou apenas acelerando uma máquina que ainda não estaria pronta plenamente para voar?